Nós falamos dos anos 90, volta da esquerda, Constituição, imprensa, é, falta de valorização da atividade policial, tudo isso. E aí começam a nascer, pela droga também, pelo tráfico de droga, toda essa entrada desse crime internacional para cá. Esse dinheiro financia arma, financia poderes paralelos e tal. Rio de Janeiro, surge Comando Vermelho, depois vai tendo outros crimes, depois milícia, já tinha um jogo do bicho lá também, Uhum, fazendo a contravenção, né? E São Paulo, o PCC, uhum. que nasce, tem uma passagem lá do assalto a banco, Carandiru, aquelas coisas todas ali. E eu conversando num podcast passado com o convidado Paulo Storani, nós falamos um pouco sobre isso e o que é esse fenômeno, né, de criação de grupos criminosos, né? E tudo isso a gente assistindo e pagando a conta. São Paulo tem, pô, todo o mérito da Polícia Militar, e eu até fiz uma provocação, até pedi desculpa à Polícia de São Paulo, porque não era a minha intenção ser desrespeitoso. Sim. Peço desculpa aqui também. Não, que é isso. Porra, é mais competência da Polícia de São Paulo ou é competência do PCC de manter só um comando ali da atividade criminosa? Pois é muito triste, é um governo paralelo, né? Você vê que hoje o PCC ele tá tão forte que ele tem uma influência muito forte nas cadeias, né, nas rebeliões, nas ações em comunidades. Isso é muito triste, porque é um governo paralelo. Mas o que eles fazem? Eles fazem justamente o que fazia a guerrilha nos anos 70. Eles dominam a região mais pobre e mantêm essa região mais pobre sob cabresto. O que é o cabresto? Eles ajudam na parte de distribuição de gás, eles ajudam as famílias que têm problema, então eles acabam ganhando a lealdade dessas pessoas. Então eles têm uma certa facilidade em agir numa determinada área, porque ali eles têm a lealdade da população. E a polícia não consegue atacar ali, porque você não tem informação, as pessoas protegem esse tipo de coisa. Então isso cria um crime muito forte e muito capaz. O Estado ele tem a dificuldade porque ele não mexe com dinheiro. O serviço público e a polícia militar em especial, e as polícias em geral, não mexem com dinheiro. O crime organizado ele mexe. Então, se você tem um problema, você chega lá com dinheiro e resolve o problema. A polícia não. Você tem um problema numa região, você vai chegar lá, vai ajudar o quê? A tirar a pessoa que está na lama, mas você não vai dar uma casa para a pessoa, você não vai dar o gás para a pessoa. O crime organizado ele faz isso. Ele ajuda a pessoa com dinheiro. E a pessoa quer lealdade de quem? A pessoa dá lealdade para quem ajuda ela em dinheiro, bicho. A realidade é essa. Então, isso é uma coisa histórica. Só que foi um grande erro do Estado ter permitido isso aí. Por quê? Que eu falei para você. A gente não fortaleceu as polícias, não valorizou as populações, não cuidou da saúde, não cuidou da educação. O Estado pisou na bola com essas partes e permitiu que um poder paralelo crescesse e se estruturasse dentro do próprio Estado de São Paulo. O crime organizado do PCC, ele foi tão forte porque ele surgiu após o Carandiru, porque o que acontece com a criação, a situação do Carandiru, com a imprensa batendo, com toda a atenção mundial em cima do Carandiru, mais uma vez vitimizou o crime, mostrou o bandido como coitadinho e a polícia como malvada. Isso deu uma força pro criminoso. Eles perceberam que se eles estivessem juntos, agindo com um propósito, que eu falei agora, nós não somos unidos, nós não nos ajudamos, por isso que nós não somos fortes. Mas até o crime percebeu que sendo unidos, sendo fortes, se protegendo, eles estariam com uma organização super poderosa. E foi o que aconteceu. Tá? E quando eles começaram essa organização forte em São Paulo, eles não permitiram a chegada ou a criação de novas facções. Através do quê? Através do terrorismo. Qualquer pessoa que chegasse numa outra facção, o cara era decapitado dentro da cadeia, era estuprado, era arrebentado, entendeu? Então o terror imperou e imperou forte. Se você pegar vídeos dos anos 90, dentro de cadeias, o que tinha de nego cabeça rolando, nego jogando futebol com a cabeça de ladrão de outra facção era a coisa mais normal do mundo. Então eles implantaram o terror mesmo e funcionou. E funcionou. E por isso que a gente fala, para combater o crime, não é que eu tô falando para cortar a cabeça de ninguém e fazer terror de jeito nenhum, mas tem que ser com força. Com flores você não combate o crime, porque o crime ele vem para cima com tudo, arrebentando e trazendo terror. Tanto que até o bandido dentro do crime, quando ele comete uma falha, ele vai pro tribunal do crime. Nós na Rota, quanto vagabundo nós já salvamos de tribunal do crime? Não foi nem um nem dois. A gente chega na hora que o cara tá para ser executado e acaba salvando o ladrão. Olha que coisa louca, né? Quantas vezes fizemos isso? Então, até o criminoso, ele não tem perdão dentro do crime. Agora, a sociedade, ela continua achando que está tudo certo, que eles são coitados, que eles são vítimas, e vai permitindo que esse cara cresça cada vez mais. Houve um aumento muito grande na parte financeira deles,
E com dinheiro na mão você faz tudo, irmão. Você compra assim, que você compra imprensa, você compra judiciário, você compra político, você compra governo, e os caras estão infiltrados em todo lugar, formando advogado, fazendo esses advogados formados prestarem concurso público, ingressando nas polícias, vira e mexe, dentro da polícia militar é constatado o cara do PCC, que fez escola, entendeu? E ainda se, ó, que coisa louca a gente tá falando disso, né? E ainda se critica a investigação social dentro da polícia. Oh, mas só porque o cara fumou uma maconha quando ele era mais, só... Meu, é aí que você constata quem é bandido ou não. Então, o crime organizado é uma realidade em todos os estados de São Paulo. E em São Paulo é uma peculiaridade, o PCC, existem outras facções? Até existe, mas elas não são fortalecidas e agem meio na clandestinidade. Porque quando eles tentam se fortalecer, o próprio pessoal do PCC, por sobrevivência, vai lá e arrebenta os caras. Então, a história é bem clara. Aqui não vai ficar, o PCC falar que aqui não vai ficar, porque eles sabem que se eles dividirem poder, dividirem força, eles serão subestimados no futuro. E eles não querem isso. Então, foi a mesma coisa do Pablo Escobar. Ele fez a mesma coisa lá na Bolívia na época. Ele não deixou ninguém crescer, porque ele cortava a cabeça de todo mundo. Quando ele deixou os caras crescer, cortaram a dele. Simples assim. E o PCC... atenta a tudo isso, tem esse mérito. Sim, mas vamos agora também entender que o outro lado também tem as correrias dele, tem os lados dele, então é normal você ver ladrão aparecer morto, ladrão pendurado, ladrão decapitado, é tudo coisa deles mesmo, estão na guerra deles. Entendeu? É uma guerra subterrânea que existe. A polícia, quando ela chega, já aconteceu, porque eu falei, existe uma proteção até geográfica nessa situação, mas muita coisa vai acontecer ainda. Agora, é uma guerra que eles se degladiam todos os dias. É um combate de força mesmo. E vai vencer quem for mais forte. Bom, a gente tem que então concluir, infelizmente, que nós temos que concluir que nós temos uma polícia forte. Porque nós estamos falando de um crime organizado forte, eles degladiando pelo poder e a polícia de quatro, a polícia engessada, entendeu? Na Polícia Militar de São Paulo, o policial militar, não nesse governo, mas no governo passado, do João Dória, que foi um dos piores governadores do estado de São Paulo, policial que matasse em ocorrência, simplesmente era retirado da rua, arrebentavam a vida do policial, por mais linda que fosse a ocorrência, de qualquer batalhão, de rota, tático móvel, BAEP, qualquer batalhão, choque, ele era retirado da rua, perdia o horário dele, era transferido, ou seja, o policial tinha a vida arrebentada. Ah, mas nós não fizemos nada. Fizeram. Só de tirar o cara do... Quem é polícia sabe o que eu tô falando. Você tirou o cara do horário dele, ferra a escala dele, ele não pode estudar, não pode fazer bico, não pode fazer operação delegada, que é trabalhar na hora de folga, que já é uma merda, mas nem isso ele pode fazer. Ou seja, eles arrebentavam os polícia que tinha ocorrência de resistência, com tiroteio. Que polícia vai querer trocar tiro? Eu vou trocar tiro, vou me ferrar, arriscar eu tomar um tiro para depois tomar um pé na bunda ainda. Todo mundo começou a parar. É o que aconteceu. A polícia engessada e o crime crescendo.